Por gentileza, abra a tua Bíblia em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 25. Glórias a Deus. Muito bom poder começar o dia, o domingão, na presença do Senhor, adorando, exaltando, prestando cultos a Ele. Isso é bom demais. E antes da gente ler o texto, ou de eu falar qualquer outra coisa, vamos orar? Pode ser? Amém? Uma oração rápida. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar na Tua presença. Nós não podemos te ver, mas nós já sentimos a Tua presença aqui. Nós sabemos que o Senhor é real nessa casa, que a Tua presença é real nesse lugar. Nós não deixamos os nossos lares, as nossas casas à toa, simplesmente para cumprir tabela. Mas nós estamos aqui porque viemos para Te adorar. E nesse momento queremos receber orientações do céu, concernente à Tua palavra, Jesus. Então fala conosco, fala com o meu irmão, fala com a minha irmã. Tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor colocou no meu coração, me capacita, Espírito Santo, para reproduzir para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém? Deixa aberto aí, 2 Crônicas, capítulo 25, a gente já vai ler. Mas antes de eu falar qualquer coisa a respeito desse texto, irmãos, eu preciso fazer uma introdução bem rapidinho aqui para a gente poder entender a respeito da vida desse rei chamado Amazias. Existem duas palavras que eu tenho certeza que você conhece bem, você já falou, você já viu, que elas têm uma pronúncia bem semelhante, a tônica delas é bem parecida, mas na prática essas duas palavras são bem diferentes mesmo. Que palavras são essas, Bruno? Conveniência e convicção. Conveniência e convicção. A conveniência são atitudes tomadas para benefício próprio. A conveniência são atitudes pensando no meu conforto, na minha vida, no meu eu. Geralmente essas atitudes, elas costumam ser muito rápidas, baseada naquilo que é fácil. Quando eu tomo alguma atitude em cima desse ambiente de conveniência, é para facilitar o meu lado. Se tratando das coisas de Deus, estava analisando e pensando e refletindo em casa, agir com conveniência acaba sendo um pouco perigoso. É perigoso porque essas atitudes, elas vão nos afastando da presença de Deus bem lentamente, sem que a gente perceba. E quando a gente se dá conta, geralmente todas as vitórias e conquistas dentro desse terreno da conveniência são vitórias passageiras, bem rápidas, elas não permanecem. E a queda, ela é muito, mas muito dolorosa, e dentro dessa série de mensagens, a gente pode observar os reis que agiram com conveniência e com convicção. Agora, trazendo para o nosso dia a dia, para quebrar um pouquinho o gelo, eu tenho certeza absoluta, a prática do dia a dia mesmo, que na sua vida você conhece aí alguém que é conveniente. Que quando ele te manda mensagem, você olha aquela aba assim, fulaninho. Você tem certeza absoluta que ele vai te pedir alguma coisa. Ou emprestado, ou não sei. Se ele bateu lá na sua casa, tocou a campainha, apertou a portaria lá, é fulano. Pode ter certeza que ele vai querer alguma ajudinha sua emprestada. Ele sabe que você, por mais que ele seja seu amigo, ele sabe que de você vem alguma coisa boa e pode facilitar para ele. Agora a convicção não, a convicção é totalmente diferente. Convicção são atitudes com firmeza, com clareza, embasadas numa certeza. E a convicção são verdades imutáveis. Imutáveis. Mesmo que te custe algo valioso na sua vida. Quando você tem uma convicção, você não abre mão dela. De jeito nenhum.
É interessante que a convicção não é a mesma coisa que opinião. Opinião a gente muda toda hora, Gui, e tá tudo bem. Tudo bem. A convicção não. Ela permanece ali, custe o que custar. Um outro exemplo do dia a dia, imagine que você trabalha com vendas. Ou se você trabalha, não sei se no sistema da empresa que você trabalha é assim. E o seu setor ali, todos exceto você, criam vantagens, aquele jeitinho, em cima do cliente para se beneficiar. Mas você é convicto dos seus princípios de cristão. E mesmo que no final do mês você não consiga bater meta, você não consiga premiação, você não consiga bônus, você não consiga sei lá o que para encher o seu bolso, você prefere ser convicto, embasado na presença de Deus. Isso é uma pessoa convicta. Amém? Essas duas palavras que a gente vai ver ao longo dessa história. E a primeira pergunta que nós temos que fazer para esse texto, capítulo 25, quem foi Amazias? Quem foi esse homem? Amazias, ele foi um homem que assumiu o reinado muito cedo. Com 25 anos ele já era rei. E, como eu disse, o reinado dele foi feito de convicções e, assim, conveniências e talvez uma convicção. A Bíblia diz que ele até começa bem o seu reinado. Assim que ele assume o trono, quando ele tem certeza absoluta que a nação está ali ao seu dispor, ele manda fazer algo interessante, embasado na lei de Moisés. Porque o seu pai foi assassinado. Conspiraram contra o seu pai. E a primeira coisa que ele faz é juntar alguns homens e mandar matar os assassinos do seu pai. Se vingar. Mas é interessante que ele mata somente os homens. Ele não mata toda a descendência, os filhos. Fazendo o que a lei de Moisés ordenava. Então ele observa a lei, ele pratica a lei. Muito bom, Amazias. É isso, obediência. Porém, ao longo da história, nós vamos vendo que ele perde totalmente o foco daquilo que era para ser feito. Em uma certa feita, ele reúne 300 mil homens, soldados. A ideia era invadir o território de Edom, matar os edomitas. 300 mil homens, gente, é muito soldado. Só que para ele isso não está bom, não está ainda legal. Ele contrata mais 100 mil homens que estavam desviados de Israel, que não serviam a Deus, mercenários. Ele paga não sei quantas toneladas de prata para esses homens para irem para a guerra com ele. Então 300 mil mais 100 mil muitos homens. O soldado a tropa dele tá forte. Assim que eles vão para a guerra para Edom, a Bíblia diz que, no capítulo 25 mesmo, aí você pode ir acompanhando, a Bíblia diz que um profeta de Deus aparece e fala: ô, pode parar aí. O que você está fazendo? Deus está falando para você não ir com esses 100 mil homens aí não. Porque Deus não está com eles. Se você insistir em ir para a guerra com esses homens aí, esses mercenários, não vai ser legal. Olha a resposta dele: mas e o meu dinheiro? E a prata que eu investi para esses homens? E o que eu gastei? Daqui a pouco a gente fala disso. Rapaz, vai, abre mão disso, porque Deus ele tem o poder para te dar vitória. E ele faz isso. Ele deixa esses 100 mil homens e vai para a guerra. O resultado, Deus honra a vida dele. Ele consegue matar não sei quantos mil homens, ele pega mais 1000, sobe em cima de uma montanha e derruba um por um. Enfim, porém, no ápice dessa vitória, e aí é um perigo para a gente, todas as vezes que a gente ganha uma luta, a gente não pode baixar a guarda. A tendência nossa é essa. A gente conquistou algo, a gente baixa a guarda como se estivesse tudo bem. É aí que a gente tem que vigiar mais ainda. Ele baixa a guarda. Aliás, ele sai do foco. O que ele vai fazer, Bruno? Ele pega alguns deuses dos povos que ele mesmo destruiu e leva para dentro do arraial, desobedecendo a Deus. Deus até manda um profeta para repreender ele, mas ele não está mais nem aí. O orgulho falou mais alto. E resumindo a história dele, para não ficar muito maçante para nós aqui essa manhã, ele morre totalmente fora do centro da vontade de Deus. Essa, basicamente, é o resumo da vida de Amazias. Agora, vamos ver algumas lições aí com esse homem. E assim, quem já me viu ministrar, gente, sabe que eu gosto de pregação expositiva. Eu fico dentro de um texto e não saio dele de jeito nenhum. E fico ali aplicando. Eu gosto muito assim. Mas hoje Deus colocou uma proposta diferente no meu coração,
mas eu tenho certeza que vai dar certo, você vai dar glória, você vai ficar feliz, Deus vai falar com você, Deus é bom, o diabo não presta, amém? Amém? Olha lá, vamos ler 2 Crônicas 25:8, a nossa primeira lição. Aliás, irmãos, primeira lição é essa aqui, ó. Começar bem não garante que você termine bem, perdão. 2 Crônicas 25:2. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o seu coração. Então ele obedece parcialmente. E obedecer a Deus parcialmente não existe. É desobediência. Não adianta você cumprir metade do que está escrito e o resto não. Desobedecer a Deus parcialmente é você desobedecer total. Ele começa bem, começar bem não garante que você termine bem. Então esse é um ponto importante. O ponto de partida não define a nossa linha de chegada. Não é só começar bem, mas é permanecer fiel. Porque nós aqui temos oscilações, nós somos pecadores, nós falhamos, nós tropeçamos, e o Espírito Santo vai nos renovando, o Senhor vai dando graça. Não é só começar bem, mas é manter constância, fidelidade a Deus. Quer ver? Eu vou falar um negócio para vocês, se você dá risada, você já fez isso. Um exemplo bem típico, final do ano. Você faz aquela lista desse tamanho de promessas. Eu vou emagrecer, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou economizar, tananã, eu já fiz isso. Faz aquela lista imensa. Chega em janeiro, tá tudo bem, você está conseguindo manter ali, fevereiro, né? Quando chega no meio do ano, você puxou o freio de mão. Você já não consegue cumprir mais nada. Você começou bem, mas já engordou 7 quilos. A Bíblia que você ia ler inteira parou na história de Jacó. O cartão já está gritando, pedindo socorro, não economizou. E assim, você até teve uma iniciativa legal de começar bem, mas você não conseguiu concluir. Aí no ano que vem é a mesma coisa, a lista continua. E ó, alguém pode me falar quem são essas 5 aí? Quem? Isso. Jesus conta uma parábola no capítulo 25 de Mateus sobre as 10 virgens. É uma história bem conhecida, bem interessante, fala muito da tradição da cultura judaica. E qual que é o cenário? As 10 estão esperando o noivo. Estão no mesmo território, no mesmo ambiente. Elas estão com as candeias. A diferença é que 5 têm azeite sobrando e 5 não. Mas a motivação delas aparentemente é a mesma. Todas estão na espera, estão bonitinhas ali e tal. O noivo vai... Não vou me aprofundar nisso até porque não é o foco, mas é interessante ver essa questão da cultura judaica, porque todas as vezes que tinha um acordo ali entre os pais do noivo e da noiva, o noivo ele voltava para a casa do pai, ele ia preparar, aí você vai entendendo o que Jesus falou, ele ia preparar a sua casa, ele ia preparar a sua morada, e aí quando desse o dia do casamento, ele voltava para buscar a noiva. Hoje em dia, no casamento, a gente vê que a noiva entra. O noivo está esperando a noiva. Mas antigamente não era assim. Quem era guardado era o noivo, não era a noiva. Por isso que dá a ideia de Jesus voltar. Nós estamos esperando o mestre voltar. Enfim, é algo bem lindo. Cultura judaica é muito lindo. No começo da igreja católica eles mudaram, eles alteraram. Então a ideia da noiva esperar agora foi trocada. Mas antigamente era o noivo que era o guardado. Isso é muito lindo. E dentro dessa parábola é isso que Jesus está dizendo. O noivo vai, ele prepara um lugar, ele prepara a morada, a casa, e ele volta para buscar. Só que aí, o amigo do noivo, ele começa a gritar. Era meia-noite. Aí vem o noivo, aí vem o noivo. E aí elas acordam desesperadas. Só que, olha a diferença de quem tem convicção que o noivo ia voltar e a diferença de quem é conveniente. Quando elas acordam, as prudentes, as insensatas ou loucas, elas olham lá e está com pouco azeite, está apagando. E vai pedir o azeite emprestado para 5 prudentes. Elas, não, vão lá comprar. Por que vocês não trouxeram? E nessa de ir comprar, quem chega? O noivo. E aí elas ficam para trás, o restante da história você sabe. Então, a primeira lição para as nossas vidas é essa. Guarde bem isso. Não adianta você só começar bem. Você tem que permanecer fiel.
Mesmo com as dores, as lutas, com as oscilações, com o dia que você não quer levantar da cama, você não quer ver ninguém, com o dia que você não quer sumir, você quer entrar numa caverna, você quer se enterrar, aqueles dias que, sabe, como diz o mais antigo, o céu está de bronze. Mesmo assim você tem que permanecer fiel. Permaneça fiel independente da circunstância. E permaneça, porque em breve tudo isso vai passar. Amém? Segundo ponto, vamos ler? 2 Crônicas 25, 7. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. O profeta vai lá e repreende ele. Como eu disse na introdução, rapaz, não vai, Deus não está com esses homens, Deus não está aprovando. E aí a primeira pergunta dele é do dinheiro. Mas e o dinheiro que eu gastei? E aquilo que eu investi? E o meu posicionamento mediante esses homens? A intenção dele estava mais voltada naquilo que ele investiu do que no que Deus estava dizendo. Embora ele obedeça, e lá na frente a gente vê que ele pega outro caminho. Mas eu fiz uma anotação aqui bem interessante, olha só. Todas as vezes que eu valorizar os meus desejos, as minhas vontades, mais do que a palavra de Deus, o resultado é ruína. Todas as vezes que você der ouvidos ao seu coração, como o pastor Luiz disse aqui, o resultado é queda. Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes a gente por costume fala, eu vou seguir o meu coração. Se Deus não fosse misericordioso, essas nossas seguidas do coração, eu não sei nem onde a gente estaria hoje. Eu estou sentindo no coração. Tudo bem, não vamos ser religiosos. Todo mundo já falou isso. Mas não é essa a ideia. E aí, tem um exemplo bem claro, a gente falou no PG, Nildomar, Linda, um pouquinho sobre quem são esses? Tá meio estranho ali, mas é Adão e Eva. Na hora que eu fui procurar a imagem, tinha umas imagens meio, deles nu. Eu falei, meu Deus, se eu colocar essa imagem, o pastor Luiz me pega. Então essa aí foi a mais adequada que eu achei aí deles, tentando se esconder com folhas de figueira, tá? Mas vai dar certo. Olha só. Esse aí é o exemplo mais claro sobre não obedecer à palavra de Deus. É o mais claro pra gente. Deus dá uma ordem para eles. O jardim está aí, é de vocês, cultivem, só não comam daquele fruto lá, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Eu não sei o espaço de tempo que tem entre essa fala de Deus até o capítulo 3, porque como a gente aprendeu na teologia, no instituto, eu não lembro quem ministrou essa aula, falar dos 3 primeiros capítulos da Bíblia é muito difícil, porque é um período que não existia pecado, e nós somos pecadores. Então a gente idealiza alguma coisa dentro de um limite muito limitado do nosso raciocínio humano. Porque como é que viver sem pecado? A gente não sabe. E ele concluiu dizendo, eu não lembro se foi o professor Ricardo Medeiros, que os últimos 3 capítulos da Bíblia também é difícil para nós interpretarmos. Porque João fala em Apocalipse de um novo céu, de uma nova terra, onde não tem mais dor e nem morte. E a gente está vivendo constantemente com a morte. Olha que glória. Então permaneça fiel que a gente vai poder desfrutar disso. E aí Deus dá uma ordem para eles. Como eu disse, eu não sei qual o espaço de tempo dessa fala de Deus para eles, mas no capítulo 3 a gente vê que a serpente se apresenta, a mais astuto de todos os animais. E ela planta uma semente da dúvida na cabeça da Eva. Não foi assim que Deus disse, não comam de nenhum fruto? E o erro dela foi responder. Não foi isso que Deus disse. Deus falou que a gente pode comer de todos, menos daquele que está lá no meio. Se a gente tocar ou comer, a gente morre. Aí ela rebate. Não é assim. É porque Deus sabe, boba, que se vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele. Conhecedores do bem e do mal. Deus sabe disso. E aí o resultado vocês já sabem muito bem. Eles abrem a porta da desgraça. O pecado começa. O mundo nunca mais ia ser o mesmo. O jardim vira um deserto. O dia perde o contraste. O pecado entrou no mundo, eles vão sentir na pele. Olha só.
O primeiro ponto que a serpente coloca na cabeça da Eva é para que ela tapasse os ouvidos para aquilo que Deus falou, para a palavra dele. E ela tapa os ouvidos para a voz de Deus e começa a escutar o que a serpente está dizendo. Ela anula o que Deus disse e pratica aquilo que o diabo disse para ela. Então, o que mais vale para mim e para você, já pegando o gancho de Amazias, é o que Deus falou ao nosso respeito. Não fique procurando a aprovação de alguém, de um ou de outro, para poder fazer de um jeito. Não, faça aquilo que Deus colocou para você fazer. Eu não sei da maneira que Deus se revela para cada um de uma forma, principalmente através da sua palavra, obviamente. Mas eu sei que Deus fala de uma forma específica com você e não fique procurando aprovação para ver se realmente é isso. Se você tem convicção daquilo que Deus disse, você não precisa mais escutar a voz de ninguém. Amém? Segundo ponto, ela planta uma semente da insatisfação em Eva. Ah, só isso que você tem é muito pouco. Você tem que ser igual a Deus. Só isso que Ele te deu? Não. Você merece mais. E a gente conversando lá no nosso PG, eu estava dando uma lida em uma pesquisa. Existem divórcios aí de tudo quanto é tipo. Mas grande parte desses divórcios vem acompanhado da tal frase: eu mereço ser feliz. Eu sei que tem casos e casos, irmãos. Mas muitos casais hoje, quando vão passar por uma tempestade, uma tribulação, pula do barco. Ah, eu não mereço passar por isso não. Eu mereço ser feliz. Essa frase nunca ganhou tanto contraste igual hoje. E aí não permanece. Foi justamente isso. Uma semente da insatisfação. E cá para nós, que felicidade é essa? A gente não merecia nada. Felicidade? Nós merecemos era a morte. Se não fosse a graça de Jesus, nós não estaríamos aqui. Amém? Então é isso. Se baseie sempre na palavra de Deus, naquilo que Ele disse. Amazias fica preocupado, ele bambeia. Poxa, eu não vou com o exército de Israel com 100 mil homens, mas e o meu dinheiro? E o que eu investi? E o que eu coloquei? Deus pode te recompensar infinitamente mais. Amém? Terceiro ponto. Pastor, pega um pouquinho de água para mim. Um pouquinho de água, por favor. Nunca se apegue a ganhos passados quando Deus pede para deixar. Ele fica muito preso nesse dinheiro que ele investiu. E aí eu sou bem curioso. Eu não sei, aqui fala, ó, vamos ver aqui Ele deu o valor de 3,5 toneladas de prata. Eu estava dando uma pesquisada, quanto que valia isso aí? E aí, assim, é surreal. É um peso de 2 elefantes, é não sei quantos caminhões. Foi muito dinheiro investido. Muita coisa que ele deu. E aí ele fica preso nisso. Segurar ganhos do passado pode nos prender à situação que não fazem parte dos planos de Deus. Eu vou repetir isso aqui para o seu coração. Segurar ganhos passados pode nos prender a situações que não fazem parte dos planos de Deus. Apego ao passado é inimigo do novo de Deus. Se Deus está mandando deixar, então deixa. E aqui não tem muito rodeio nesse tópico 3. Se Deus está garantindo para você abrir mão, para você ir, para você fazer, faça. O pastor, enquanto eu estava montando essa mensagem, eu estava lembrando, de como eu e a Paty veio parar aqui. E vou resumir aqui para vocês, foi bem interessante. E, peraí, eu já vou falar já, pastor, o senhor foi bem espertinho, né? Depois que eu percebi. Eu conheci o pastor Luiz mais a fundo, já conheci ele através do Unidomar. E aí no casamento do Mateus a gente sentou na mesma mesa, juntamente com a Paty, a nossa família. Ô Hudson, obrigado, cara, Deus abençoe. E a gente começou a conversar, a gente congregava em uma outra igreja junto com o Gui e com a Mai. E o pastor perguntando algumas coisas, já seguia, já acompanhava no Instagram. E ele me falou do podcast, da teologia, me fez um convite, aí eu fui lá ver, era no Nova Europa. E a gente chegou num acordo, deu fazer a mídia ali da igreja e começar na teologia. Depois eu fiquei pensando, o pastor é espertinho, ele me colocou na teologia, e depois veio puxando de pouquinho.
E a Paty também começou a frequentar nos domingos de manhã, a gente se envolver, gostamos bastante. E como o culto Nova Europa era de manhã e onde a gente congregava era à noite, não tinha conflito. O pastor lá estava ciente, está tudo bem. A gente servia de manhã na Presbiteriana Renovada e à noite lá na igreja onde a gente congregava. Aí até que um dia, né, o pastor Nildomar chamou a gente lá na sala, falou de algumas coisas e do que Deus tinha colocado no coração dele para a gente poder estar ajudando nessa plantação de igreja. Conversou comigo, conversou com a minha esposa, a gente ficou... Assim, eu já estava mais tranquilo, mas a Paty ficou um pouco preocupada, não sei agora. E aí eu lembro que ele deu um período aí pra gente orar, né, de um mês mais ou menos. Isso foi no domingo de manhã. E a gente preocupado porque uma mudança, a gente estava recentemente na igreja, onde a gente tinha mudado, a gente estava ajudando lá também. E a Paty, não, porque a gente está lá e como que a gente vai sair assim? Falei, amor, vamos orar. Isso foi no domingo de manhã, gente, olha só. E aí eu lembro que a gente chegou à tarde, passamos para comer um pastel, né? E eu orando, a tarde toda em cima disso, falei, meu Deus do céu, será que, o que eu faço? Para onde eu vou? O que fazer? E lá no culto à noite, era um culto que a gente chamava, né, Gui, mas culto das primícias. Eram 4 dias de culto, se eu não me engano, seguidos, alguma coisa assim, né? Uma semana, não sei. E aí nesse último dia do culto das primícias, cada um tinha que levar um presente. Sei lá, que você quisesse dar um presente, não precisava falar para a pessoa. Dava um presente ali para a pessoa e tal, liberava, fazia uma oração, liberava uma palavra lá para a vida dela e estava tudo bem. Era o último dia. A conversa com o pastor Luiz foi no domingo de manhã e tinha esse último culto à noite. E a gente foi com o coração mexido, sem saber muito o que fazer. E aí a gente também não levou presente nenhum, né, amor? Vamos pro culto, hoje a gente não tá meio turbulento, vamos só cultuar lá e a gente, acabou o culto, a gente vai embora. Quando o culto acaba, a gente tá indo embora, um rapaz, o nome dele é Vitor, eu não tenho afinidade com ele, a Patrícia também não. Ele, Bruno, não, vem cá, não vai embora não, tem que te falar um negócio. E aí ele me chama, ele fala, cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas durante esse dia de hoje, no domingo, eu fiquei a tarde toda pensando em você e na Patrícia, cara. E aí eu fui orar pra Deus e, aí ele foi lá, pegou a bolsa dele, sabe essas canetas que vendem em shopping muito chique, tipo da Ferrari, de ferro, de metal? Cara, ele tirou toda embaladinha, toda bonitinha e falou assim, isso aqui é uma simbologia. Mas Deus tá falando pra vocês que a partir de hoje, você e ela começam a escrever uma nova história. Coisas que você deixou pra trás e coisas que ela deixou pra trás, a partir de hoje, Deus confirma algo novo para vocês. Aí eu olhei para ela, olhou para mim, a gente abraçou ele. Gente, ninguém sabia de nada dessa conversa minha com o pastor Luiz e com o Nildomar. Ninguém sabia de nada. Beleza. A gente tá indo embora. Quando eu achei que era só isso, o pastor, meu antigo pastor, coitado, ele assinou o veredito. Ele deu um grito lá da frente, Brunão, não vai embora não, vem cá, rapaz. Deixa eu falar com você, cabeção. E ele veio. Ele, e já veio assim, desse jeitinho aqui, tirando o relógio do pulso. Cara, eu não sei o que é, mas Deus está mandando te dar esse relógio aqui, está falando que você e a Paty vão viver um novo tempo. Deus tem coisas novas e grandes para vocês, tanto na parte espiritual quanto na parte financeira. Vocês vão começar a colher frutos novos. É uma nova história para a vida de vocês. Nossa, na hora que ele falou isso, gente, aí eu já olhei para a Paty, o olho já encheu de lágrimas. Falei, pastorzão, logo você, você assinou o veredito. E aí na segunda-feira eu mandei mensagem para ele, eu falei, pastor Thiago, eu preciso conversar com o senhor um negócio muito sério. A gente marcou, fomos na terça, na quarta-feira, e aí expôs toda a situação para ele. Ele olhou para mim e ele falou, meu filho, você quer que eu fale mais o quê? Você acha que Deus não está direcionando vocês para esse novo projeto, para esse novo trabalho? Se eu falar não para vocês ficar, eu vou estar praticamente me enforcando. Segue, vai viver os planos de Deus. E cá estamos nós, para a glória de Deus. Então assim, não se apegue a ganhos passados. A gente começou um projeto lá, a gente estava com o coração lá. Obviamente que a gente foi orar para não tomar decisões. Sair de uma igreja para outra exige muita coisa, não é uma coisa... Mas a gente veio embasado naquilo que Deus disse para as nossas vidas. E olha só, eu não vou falar dela não, tá bom? Para a gente ganhar tempo. A mulher de Ló, Deus mandou eles saírem, seguirem, e ela ficou presa, apegada ao passado. Olhou para trás e o resultado vocês já sabem. Abraão precisou deixar sua terra, Pedro precisou deixar suas redes, Paulo precisou deixar sua reputação de fariseu e todos eles descobriram que do outro lado da obediência havia algo infinitamente maior. Hudson, me ajuda ali.
Eu já estou finalizando? E aqui, antes do refletir e praticar, nós temos um exemplo maior de convicção. Qual que é o nosso exemplo maior? Jesus Cristo. Se você lê os evangelhos, em todas as ações, atitudes, milagres, palavras, parábolas, cura, expulsão, tudo, Jesus tinha muita convicção. Em tudo ele tinha convicção. E talvez o que mais mostra é lá em Mateus capítulo 4, Lindomar. A gente estava conversando essa semana. Depois que ele é batizado, ele sai das águas, o Espírito leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito conduziu. E ele está ali no deserto e de repente o diabo aparece, Satanás aparece. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Conveniência. Olha a resposta de Jesus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Convicção. O diabo leva Jesus num monte, num ponto bem alto e diz, olha, se você é filho de Deus, se joga daqui, porque também está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Conveniência. Jesus rebate dizendo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. Convicção. O diabo ainda insiste. Leva Jesus num ponto muito alto e mostra reinos, glamour, glória, fama. Jesus, se você me prostrar e te adorar, tudo isso aqui, ó, eu vou te dar. Conveniência. Olha a resposta de Jesus. Aparta-te de mim, Satanás, porque também está escrito, somente o Senhor Deus adorarás. Convicção, aleluias. Convicção. Fica de pé, eu vou ler algo para você rapidinho. No Getsemane, ele expressou sua vontade humana. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo em seguida demonstrou convicção absoluta na vontade de Deus. Contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Convicção. Ali está o ponto central. Jesus escolheu obedecer mesmo quando a vontade do Pai significava dor, cruz e morte. Ele mostrou que a convicção verdadeira não é apenas ter uma opinião forte, mas permanecer firme na obediência à palavra, ainda que nos custe tudo. Ainda que nos custe a vida, permanecer baseado, convicto na palavra de Deus é a melhor decisão de todas. De todas. Para refletir e praticar, grupo de louvor, se vocês quiserem já vir aqui. O legado de Amazias nos ensina que não basta começar obedecendo, é preciso terminar fiel. Amazias venceu batalhas, mas perdeu a guerra do coração, a guerra interna. E a cruz não foi conveniência, foi uma convicção. Que nessa manhã essa palavra possa incomodar sua alma de alguma forma, a ponto de você trocar todas as conveniências da vida, de escolhas, de decisões, e viver um novo legado, baseado naquilo que o Rei dos Reis, aleluias, colocou para as nossas vidas. Baseado naquilo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fez por nós. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.